Olá, seja bem-vindo ao Nova Talk. Aliás, hoje que é uma edição especial, né, Luiz? Hoje, número 10, o episódio número 10. Parabéns! Parabéns! Muito bem! Mas você sabe que é por isso que tá aqui o Akira, né? Não, pra quem não conhece, bem, primeiro eu tô muito feliz de ter aqui uma das figuras mais legais da Frota Estelar, chamado Eduardo Akira. Pra quem não sabe, o Eduardo, ele vai falar das coisas que ele fez, mas ele era o cara que produziu a maior parte das cartas de convenção e os diários de bordo. Então, mas hoje a gente vai falar só dos diários de bordo e da carta de convenção, ó. Vamos fazer um programa? Vamos fazer um programa? Eu quero Então, só das cartas de convenção. Programa de carta de convenção, legal. Depois eu falo isso na carta de convenção. Vamos pra Então, primeira pergunta. Eduardo Akira, por favor, se apresente. O que você faz hoje? Depois de hoje, vamos voltar para o passado. Bom, eu sou, por formação, sou designer. Eu sou designer de produto, sou formado pela Mackenzie. Quando eu entrei para a Frota, na verdade, eu estava fazendo um trabalho diferente. Eu trabalhava com feiras promocionais, né? Eu fazia design de stands para feiras promocionais. E, na verdade, como a gente trabalha com produto, né, é uma coisa diferente. Na verdade, a gente está trabalhando em três dimensões, né? O design bidimensional, que é o design gráfico, na verdade, eu abracei a partir do momento que eu saí da empresa em que eu estava e abri a minha própria empresa. A partir desse momento, é o momento que eu comecei, inclusive, uma curva de aprendizado, a saber como lidar com design 2D. Né? Olha que legal. E é um bicho completamente diferente, né? Porque naquela época é diferente do que é agora. Hoje você bota tudo num drive USB, leva na gráfica e roda, né? Naquela época tinha aquela coisa de... Falando daquela época é quando? Quando que você conheceu a Frota? Onde? Eu tenho minha lembrança, de você. Mas isso melhor que a minha. Eu não conheço. Melhor que a minha. Mas vai contar. Primeira coisa, como é que vocês tiveram a ideia de fazer o diário de bordo? De onde veio a ideia? Olha, o diário de bordo já existia antes. O diário de Antes bordo você já era... já Sim. Ele já era um formato que existia antes, num formato bem mais simples, né? Esse é antes de você, Akira? Isso é antes de mim. Na verdade, quem fazia era o Cristiano Nunes, né? O Cristiano Nunes fez bastante diário de bordo também. E o número 0, né, da edição de 1989, vai estar pelo menos um pedaço, uma foto dele na contracapa do Diário Zero, especial para o pessoal do crowdfunding. Então você vai encontrar lá a capa do Diário de Bordo número 0, no número 0 da nova edição. Mas é legal a gente ver que, né, porque a nova frota quer sair de Jornadas Lulas, não sair, ficar mais, expandir. E ver que, ó, você pode ver que o Diário de Bordo já trabalhava, ó, aqui tem o Frankenstein, dinossauros, ó, já mostra lá. Sim, havia uma diversidade de assuntos, né, dentro de cada revista, né? De cada lançamento, e sempre houve a preocupação do clube em divulgar ciências, né? Sim. Tanto que muitos das nossas publicações carregavam outras imagens que não Jornada nas Estrelas. É que naquela época também a fonte de informação era diferente. Hoje você clica o mouse, você liga o computador, você pega o seu smartphone e você tem tudo na ponta dos dedos. Mas isso é uma coisa que eu queria falar, porque tipo, eu era criança, eu tenho alguns desses números em casa ainda guardados, né? E realmente as informações, saber, eu acho que eu fiquei sabendo. Cadê? Eu acabei de pegar aqui na minha mão, fiquei sabendo que o Scott já tá no episódio de Jornadas das Estrelas por uma dessas aqui. Tá aqui, ó. Que, tipo, isso aqui a gente não tinha como saber, porque a nova geração não passava na TV. Então a fonte de informação pra mim, criança, era isso aqui. O Diário de Bordo. Tinha um fanzine também que eu gostava da época, mas o Diário de Bordo era muito mais profissional. Eu só queria voltar aquela pergunta, quando que você conheceu a Frota, aonde? Eu tenho uma lembrança, mas... Olha, o ano específico eu não vou mentir, eu não lembro direito, mas era na época em que a Frota tinha um quiosquezinho no Shopping Paulista. Exatamente a minha lembrança. O Shopping Paulista aqui em São Paulo, para quem não sabe, é um shopping que fica bem na região central de São Paulo, bem na Avenida Paulista. E de domingo eles abriam vários desses quiosquezinhos com pessoal vendendo basicamente artesanato ou peças feitas em casa, esse tipo de coisa.
E a frota tinha uma barraquinha lá. E a gente abriu, eu lembro que a gente queria divulgar o clube, né? Era bem no início, deve ser início de 1990, 91. E aí nós de domingo ficávamos o domingo inteiro lá no shopping vendendo camiseta do clube ou uma insígnia nossa estilizada. E aí eu lembro de ter te conhecido lá mesmo. Sim, foi quando eu conheci, na verdade, o pessoal que ficava junto com a direção do clube lá. Né? E passei aí todo domingo lá, que era um pessoal legal, a gente conversava, batia papo, falava sobre outras coisas que não Jornada das Estrelas, né? E acabei me agregando ao grupo, né? E conversando com o Luiz, conversando com o Cristiano Nunes naquela época, que eles faziam tudo isso acho que no Sindicato dos Jornalistas, né? Também Sindicato dos Jornalistas. E é uma coisa que eu falei, de repente a gente podia pegar isso, né? Porque o formato era legal. Olha, tinha um formato. Tem um anexo aí, né? De quadrinhos. Isso aqui não tem, né? E eu falei, será que a gente podia transformar isso aqui numa coisa um pouco mais profissional, né? Então, a partir daquele momento, o Luiz deu uma chance, a gente começou a... Eu tive a chance de trabalhar com um profissional de primeira linha, né? Não, nem tanto, porque naquela época eu também estava aprendendo, né? Todo mundo aprendendo. Tava todo mundo aprendendo. Esses primeiros diários de bordo que a gente fez, eles foram diagramados em 386. E você lembra que você diagramava, depois eu tinha que levar para a gráfica, passar isso em acetato, lembra? Não era acetato. Não era laser filme. Era laser filme, pior porque ainda. Sim, porque a impressora laser era uma coisa muito cara naquela época. Exato, a gente passava no laser no filme. Sindicato dos Jornalistas. E aí, só para fechar, do laser filme ia pro cilindro de impressão, quer dizer, era um trabalho gigantesco aqui. É que, para quem não sabe, o laser film, ele parece um papel de seda mais grosso e que as pessoas usavam para gravar o fotolito. Só que era péssimo, né? Porque o laser film é meio... tem o mesmo tom do papel de seda, não é? Quer dizer, a era luz não péssimo passa, e era né? caro, porque muita gente na época falava, pô, por que vocês não fazem tudo 4 cores? Era impossível, era caríssimo. E demorado. E outra, para fazer 4 cores a gente tinha que imprimir o acetato, o laser film, em 4 cores diferentes para depois juntar e rodar 4 vezes para dar cor. Sim, na verdade isso aí nem podia ser em laser film, tinha que ser feito em fotolito mesmo. Aí isso implicava em você envolver um birô de impressão. Isso daqui a gente está falando de uma época que as coisas eram muito caras. Mas rapidinho, gente, eu tenho certeza que eu vi essa revista na banca. Eu te falo até o metrô que eu tava, eu tenho certeza que eu vi essa aqui vendendo numa banca. Deve ser fã vendendo o seu material e foi pra banca. Eu fazia natação perto do metrô Conceição, tava andando e eu vi essa revista na banca. Isso é coisa de colecionador, né? E eu lembro disso por causa que tinha carta de convenção atrás, que é igualzinha que a gente recebia pelo correio. Eu lembro disso. A gente aproveitava pra fazer a capa e a contracapa era a carta de convenção. Que foi como eu conhecia a frota. Mas só pra colocar... Eu conheci a frota, eu soube da existência da frota, porque eu achei uma diária de bordo lá nos anos 90, foi na América do Sul, no Brasil. Eu achei uma diária de bordo e dentro eu descobri que existia a frota, mandei uma carta pro endereço postal que tinha aqui, e aí eles me mandaram todo o material e tal, como ficar sócio e tal. Então, eu entrei pra essa brincadeira de fã-clube por causa da diária de bordo. Agora, eu só queria uma coisa, Akira, você, né, criou várias capas. Sim. E teve um conjunto de capas que você tem muito orgulho. Eu queria que você discutisse sobre isso. Sim. Como toda curva de aprendizado que a gente tem em qualquer coisa na vida, você passa a querer realmente experimentar e verificar qual a receptividade das pessoas em relação ao que você faz, né? E naquela época as revistas de banca tinham uma coisa muito desarticulada em relação a uma linha editorial. Cada capa era uma coisa, naturalmente, porque as notícias eram diferentes e tal. Mas como nós orbitamos dentro de um fio condutor, que é a Jornada das Estrelas, ficção científica, esse tipo de tema suscita e facilita você criar um fio condutor entre as publicações, né? Então eu tive a ideia de fazer 4 publicações, das quais somente 3 saíram, né? E que orbitasse entre os 4 elementos, né? Terra, água, ar
e fogo. Né? E qual foi o esquema do Terra? Qual foi o esquema do Terra? Qual foi a Esquema capa da do Terra, Terra? né? Claro que a gente tinha que começar com a clássica, né? A série clássica. Série clássica que, por ser Terra, a gente pensou no Monte Rushmore, nos Estados Unidos, e a gente fez uma brincadeira, né, colocando Com os rostos. os rostos, Ficou como se lindo fosse isso. um asteroide em algum lugar, não. Isso devia ser o quê? Por que vocês escolheram o 1992. Sugo pra ficar no canto? Afinal tinha 4, né? Mas ele- Porque a gente tinha uma relação especial com o Com o Takei. Takei, tá certo. O Takei sempre foi um cara que adorou a Faz gente, sentido. então o Sulo tem que estar lá, ele mora no coração. Com certeza. Né? Teve a terra, depois o fogo, né? Fogo. Qual foi a capa do fogo? Não, na verdade depois foi a água, eu acho, não foi? É só olhar o número aí, né? Nós temos o diário de bordo, que número é esse que foi a Terra? Esse aqui, número 29. Número 29. Número 29. Não, eu não tô. Eu não acho que eu tô com nenhuma delas, tô? Eu acho que isso tá assim, que acho que a nova geração é a Água. A nova geração foi a água. Olha, essa capa eu sempre achei linda, a Enterprise saindo da água. Isso foi filmado agora no cinema. Sim. Aí a gente pode processar então o J.J. Ninguém se imaginava em A gente vai ficar quietinho embaixo de uma pedra. Olha, o Akira em 93, mais ou menos, imaginou a Enterprise saindo de dentro da água. Sim. Isso era uma novidade, ficou lindo. Eu adoro essa capa. E, na verdade, né, dentro desse contexto, né, a série Nova Geração estava passando por uma renovação editorial. Né? Eles estavam escrevendo histórias diferentes, daí a ideia dela sair da água numa renovação. Né? Entendi. E Voyager, que foi fogo. Voyager que foi fogo. Lindo, lindo. Também passou por uma renovação, era uma prova de fogo para eles. Era uma nova série, questão né? de uma nova série, né? Então foram essas três. E essa aqui eu E não sei aí, se pera você... só um minuto, o Akira está trazendo um negócio que era para ter sido publicado na década de 90, que era a última capa da quadrilogia, né? Terra, água, ar, a terra, água, fogo e aqui é o ar. Então isso aqui nunca foi visto, nem eu, a primeira vez, estou vendo agora, só o Akira conhecia. O Luiz olhou Os bastidores, agora, eu falei, ele não tinha nossa! olhado, ele E não essa tinha capa coincide com Deep Space Nine, criada pelo Akira. A ideia basicamente era colocar num contexto de ar, né? Mas ar no espaço... tem um existe, probleminha aí, né? Aí chegou uma nebulosa, né? A nebulosa é uma coisa que eu acho que pode Representar. remeter a isso, né? Na verdade. Então, você ter Deep Space Nine dentro de uma nebulosa, né? Foi até um desafio interessante, que essa daqui foi a primeira capa que nós fizemos em que a Deep Space Nine que você está vendo aqui é um modelo 3D. Olha. Né? Foi um render feito no 3D Max, né? Naquela época. E todos os efeitos que vocês estão vendo aqui são de um modelo 3D, inclusive a nebulosa. Ele fez uma Enterprise com 5 riscos, que virou, quando a gente mandava as cartas, na parte das cartas, na parte externa das cartas, tinha essa Enterprise que foi feita pelo Akira. Tem 5 riscos, ele conseguiu fazer uma Enterprise em 5 riscos. Cara, é lindo isso, parabéns, você é um artista, cara. Eu sou teu fã, juro, sempre fui teu fã. Tá? E gostaria, quem sabe, de tê-lo aqui na nova fase. E só quase chegando no final, o que você tem de lembrança da frota, desse período? O que ficou assim no teu coração que você fala, poxa, é uma coisa que eu lembro com carinho, sei lá, o que tem lá? O que teve lá? Amizade. É o que fica, na verdade, né? É o que a gente aproveita agora, é o que a gente traz daquela época, né? E é engraçado porque as pessoas falam fã-clube e ficam pensando assim, um bando de nerds que fica falando da mesma coisa o tempo todo, né? Lambda. Pois é aquela coisa. Eu acho que tem muito fã de futebol que é aquela coisa também. O cara vai no bar e não consegue falar sobre outra coisa. Mas nós sempre fomos diferentes nesse sentido. Nós sempre conversamos sobre outras coisas. Sim, sobre televisão, sim, mas a gente jogava conversa fora sobre qualquer outro tema que fosse. E falando em amizade e marcar, fiquei bem emocionado. Até hoje eu guardo, quando eu fiz 50 anos, a capa do convite que eu fiz para os amigos na época. Eu fiz uma festinha e foi feita por você e tá lá na minha cama, assim, na beirada da cama, eu guardo lá. Cara, eu tenho um carinho por você que quando você falou da amizade, realmente estou feliz que você está aqui. Muito, muito feliz. Mas vocês estão falando, é muito legal, tava a gente poder ver que realmente foi uma fase muito importante essa amizade, vocês tiveram esse trabalho. Eu lembro que eu cheguei,
tenho certeza que eu vi vocês na Record, na chat. Todas falando elas, a gente sobre passou. isso, mostrando, eu não lembro, mas mostrando como vocês estavam criando a diária de bordo e tal, e coisa, foi super bonito aqui. Era divertido. Era divertido. Tenho certeza. Você era trabalhoso pra burro, né? Lembra? Eu ia na tua empresa quase toda semana, 2, 3 vezes. Sim. E... E uma coisa que é uma retratação minha, que o diário de bordo saía atrasado. Ele saía atrasado porque era uma coisa bimestral, né? custosa, Dava um era trabalho bimestral. do cão. E eu estava aprendendo a fazer as coisas. Isso aí, eu só tenho a agradecer a paciência. Pelo do que clube você ter em relação a recebia isso, também, né? Então era uma coisa fantástica. Olha, dinheiro à parte, eu não vou negar que isso daí a gente tinha que sobreviver também, tinha que gastar dinheiro. Não, mas não se pagava nada. Quanto que você ganhou? Você nunca ganhou nada com isso, cara. Ganhei o suficiente para pelo menos aprender. Né? Mas essa é uma das coisas que as pessoas menos dão valor, o conhecimento, cara. Ganhar conhecimento, ganhar aprendizagem é uma coisa linda. Sim, mas eu acho que nesse final de conversa, uma coisa que precisa ficar claro é o que eu obtive tanto do clube, né, quanto eu pude dar de retorno, talvez muito mais. É isso mesmo. Eu também, eu acho que eu tenho um carinho pelo clube que vale a pena, pelas amizades que eu fiz. E o mais engraçado, mais interessante é que tem um monte de gente que acaba conhecendo a gente, né? Nós nem até conhecemos, não convivemos com a pessoa, e a pessoa vem e fala, puxa, eu te conheço de não sei o quê. Isso é bacana, isso é muito legal. Gente, gostaria que a gente ficasse conversando muito mais tempo, mas o Akira vai voltar mais um, tá? Sim, sem dúvida. E a gente tem que encerrar o episódio 10, comemorativo episódio 10. Então, gente, ó, não se esquece, hashtag um pedaço da ação, né? Vamos apoiar aí essa iniciativa aí para voltar às grandes convenções de jornalistas do Brasil e dar os recados aí. Né? Não, e Akira, eu te agradeço a sua presença aqui, para mim me faz bem pro coração. Muito obrigado por tudo sempre. E suas últimas considerações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mostrar um pouco do meu trabalho, embora que hoje eu trabalho com uma coisa que não tem muito a ver com o que eu fazia naquela época, mas eu estou à disposição para quando vocês precisarem conversar de novo. Nós vamos fazer um especial agora só com cartas de convenção. A gente só vai falar disso. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.